Olá, o meu nome é Samara e no vídeo de hoje eu trago a resenha do livro O Livro dos Espelhos, do autor Eugene Cherovich. De antemão já peço desculpas se eu errei aí o nome do autor, que é um pouquinho complicado, porém deu para entender aí de que livro estamos falando. O Livro dos Espelhos é ali dividido em 3 partes, e na primeira parte nós conhecemos o Peter, ele é um agente literário. Essa narrativa do autor Richard Flynn se chama O Livro dos Espelhos e narra ali acontecimentos que aconteceram em 1987. Coisas essas importantes de 87, que são coisas pessoais ali do Richard Flynn, mas que tudo isso leva ao assassinato de um professor de psicologia famoso da época, o Joey. Assassinato esse que aconteceu há 30 anos e que não teve ali nenhuma solução, e também era um caso esquecido e arquivado, e junto ali com o Peter nós vamos acompanhando essa narrativa e descobrindo essas pistas presentes ali na narrativa. E o Richard tem ali uma escrita muito fluida, a gente vai acompanhando, e quando chega ali no ápice que ele conta o assassinato, ele para ali a sua narrativa e fala ali para o Peter: se você quiser saber mais, entre em contato comigo que te mandarei o resto da narrativa. E o Peter, como bom agente literário e curioso, fica ali obcecado pela história. E lembrando, não só o Peter ficou obcecado pela história, mas se você também fizer a leitura, você vai ficar também. E eis que ele tenta ali entrar em contato com o Richard e descobre que o Richard está em coma. E a sua esposa, que fica com todas as coisas que são ali a ver com o Richard e não sabe ali informar nada relacionado a esse escrito, porque ela nem sabia que ele estava fazendo este livro. E aí começa o suspense, porque você começa a pensar: será que o Richard se deu o trabalho de só escrever essa ponta e não contar mais nada? Ou será que as outras partes envolvidas na história, que ainda se encontram vivas, não querem que este livro se torne público? E o Peter fica ali curioso e fecha ali a parte 1, entra a parte 2 com John Keller, que é um repórter investigativo amigo do Peter, e o Peter o contrata para apurar se esses fatos de fato aconteceram, se a história é verídica, o quão verídico na verdade é tudo aquilo, e saber mais, ou tentar até, quem sabe, descobrir quem poderia estar com o resto desse escrito. A princípio o John fica meio: eu não sei se eu quero revirar essa história, mas quando ele faz ali a leitura do Richard, ele também fica obcecado. É como se este livro tivesse alguma coisa mágica que mexesse com as pessoas. E ele também se interessa em saber mais desse caso, então ele realmente entra como um bom repórter investigativo dentro da história. E nós vamos acompanhando ali mais do seu personagem. E o terceiro e último personagem eu não vou contar, porque perderia ali a graça, mas eu diria que os 3 personagens são extremamente interessantes. Cada capítulo narra ali bem curtinho sobre cada um deles, mas não torna ali a leitura chata. Eu diria que fica muito fluida. E o grande enredo deste livro é a mente humana. E enquanto a nossa mente pode falsificar certos acontecimentos, do quanto pode falsificar e manipular as nossas memórias, fazendo assim com que pregue peças em nossa mente e nos confunda se certa coisa foi ou não foi real que aconteceu. Se não foi algo que ouvimos na televisão ou que lemos em algum lugar, te questionando o quanto você vivenciou daquilo, ou que a sua mente pode ter fabricado ou manipulado na sua cabeça. E é interessante que isso aqui que eu estou falando da memória é as conversas que o professor Joey tinha ali com o Richard, em contar o quanto a nossa mente pode ser muito manipulada ou nos pregar até peças, fazendo com que fabrique-se ali fatos do que pode ou não ter acontecido. Um trauma pode ser substituído por algo que não nos traga tanta dor quanto foi este trauma. E quando vai chegando ali pro final, ou melhor dizendo, bem antes do final, eu já sabia quem matou ali o Joey, ficou muito claro na minha cabeça, mas esse livro ele te manipula de uma forma que chega a certo momento que você se questiona se foi mesmo essa pessoa ou não te pregando peças, até porque este livro ele é uma narrativa diferente, não seria quem o matou, e sim por qual motivo, já que todos os personagens que estão ali envolvidos, que foram ali possíveis suspeitos, tem sim um motivo para ter assassinado o professor. É um suspense policial muito bem construído, muito rapidinho de ser lido, ele tem menos de 300 páginas, está disponível no Kindle Unlimited, ele é do ano de 2017, mas eu mais do que recomendo a leitura. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir nas minhas outras redes sociais. Eu fico por aqui, um grande beijo e até a próxima!